estava realmente dizendo, são situações assim que quando você está realmente numa agonia, um desespero muito grande, você consegue compreender a vida de uma maneira que não é exatamente como eu falo para vocês. Vocês precisam realmente entregar os seus corações a algo que realmente sejam incompreensíveis para o seu entendimento. Ou seja, na maioria das vezes, o que é exatamente o que é legal? Você determinar. O que é determinar? É você falar assim, eu não quero que isso aconteça. E você muda esse tipo de trajetória, você começa a compreender que a sua vida tem um significado, uma significância, um propósito. Tá? Vou ficar mais pra cá aqui. Bom, tá certo. E aí, turma, eu não tô falando pra vocês que tudo seja impossível. Que tudo na vida de vocês tem algo assim que você vai olhar, por exemplo, igual uma situação que morava eu, minha mãe, tinha mais um padrasto, né? O cara bebia pra caramba. Ele era legal comigo. Aparentava ser uma pessoa assim que ele não tinha aquela situação. Mas aí depois que eu comecei a realmente me revelar dentro da casa, né? Aquela questão assim, né? Mas atrás, comecei a colocar calcinha, comecei a me, digamos, colocar os vestidos, né? E me preparar para esse tipo de transformação, né? Essas pessoas têm uma ideia errônea do nosso entendimento de vida, né? Bom, enfim, né? Não são todas as pessoas que têm um comportamento radical. Mas existe uma situação chamada ignorância, né? Que para combater primeiro a questão da LGBTQIA+, fobia, a gente precisa realmente eliminar tanto a ignorância do nosso coração quanto do coração das pessoas ao nosso redor. E ver o mundo com os olhos mais abertos e a mente mais aberta. A maioria desses militantes aí eu vou botar, acho que eu vou usar. Vou botar 80% dos militantes que eu conheci em pessoa, a maioria deles aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro eu posso falar à vontade. Aqui não tem nenhum aqui no estado do Rio, eu posso dizer assim, 2 pessoas ou 3 que têm um coração magnânimo, mas a maioria é todo mundo, a maioria é ressentida. Por que eu estou falando isso? É pelo jeito de conversar, é a maneira de se perceber e se conduzir o mundo onde elas vivem, dizendo que tudo é revanchismo, tudo a gente não pode deixar de, como eu vou dizer assim, não é deixar de se defender, é que não pode deixar barato, não pode deixar essas coisas do jeito que estão, não pode ficar assim, não pode ficar assim, essas coisas do tipo, né? Eu entendo isso, porque a nossa sociedade programou a gente para isso, porque era um tempo que a gente não podia nem estar num ponto de ônibus tranquila, já jogavam pedra, jogavam lixo, faziam um monte de coisa, né? Eu peguei a época podre disso. Posso dizer muito abertamente, né? Porque eu sou lá dos anos 90 e tal, eu conheço alguma coisa. Eu só não me destaquei no sentido que é igual as outras que tinha na minha época, porque assim, eu ainda estava numa situação do agradabilíssimo dentro de casa. Eu também não podia fazer muita coisa durante a espreita do que realmente eu vivenciaria. Aí em troca de sobrevivência foi, mas não tinha outro jeito. Realmente eu tive que, até em algumas coisas até hoje, em questão de deixar o orgulho de lado, eu ainda tenho esse preceito ainda, como por exemplo, não ver muito dia durante o sol claro, ainda tem aquela cisma ainda de quando chega na janela, às vezes a pessoa chega vai querer me impor alguma coisa, mas eu fico com peninha dessas gerações mais novas, coitadas. Eles não sabem de muita coisa. Eu, pela mesma época, eu conheci 2 trans, as 2 eram do Rio Grande do Sul. Foram as pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. Eles têm uma coisa que eu adorei,
que era a questão do compartilhamento. Compartilhar suas histórias, compartilhar seus costumes. Isso foi uma coisa que me encantou no gaúcho, eu gostei muito disso. Agora, a única coisa que eu acho que ficou um pouco meio pregnante, que foi meio chata com eles, é a questão deles ser muito... Eu sou isso, né, mas não foi uma coisa que me pegou muito. Foi a questão de que eles são muito família, né, são muito... Mas assim, voltado para um sentimento de que dentro de casa tem que ser todo seguido de um jeito. É como se seguisse uma ritualística, mas enfim, nós como pessoas devemos respeitar o costume das pessoas, isso que prevalece, a natureza das pessoas tem que ser respeitadas. Bom, aí falando sobre crença e a diferença entre crença e fé, eu estava conversando com essa pessoa aí em áudio, né? Eu falei com ela assim, ele disse que era progressista e tudo mais, né? Eu falei, eu também sou, mas aí eu falei meu ponto de vista sobre a questão do cristianismo, a questão do perigo e o risco de uma teocracia. Inclusive, eu conheço até uma pessoa que foi vereadora aqui na minha cidade, eu ia até me arriscar na questão de Estado lá dentro, mas só que quando eu percebi a psicosfera, a questão dessas pessoas que estão calcadas nessa crença aí de você botar justamente a Bíblia na frente das questões da vida, eu já comecei a me questionar muito bem. Eu falei assim, religião é uma coisa, política é outra. Essa pessoa começou a descer o cacete, falar comigo que você não... Ele falou da minha cara que eu não entendia de política, coitado. Você não sabe com o que tá lidando. Só foi eleito uma vez, já acho que sabe tudo, mas não é bem assim não. Pra política a gente tem que ter um pouco assim de... Como eu vou dizer pra vocês assim... Aquela consistência de tete a tete com as pessoas sem ser soberba, né? Dar as oportunidades necessárias para que as pessoas comecem a entender o seu significado e a sua significância na vida. Não estou dizendo que a pessoa agiu mal ou agiu bem. Eu só acho que a pessoa vai ser engolida pela ideologia que se trata. Por exemplo, eu gosto dela, acho uma boa pessoa, mas o problema é que a pessoa, ela é tipo assim, ela é professor, essa pessoa é professor, dá aula de esportes, as coisas, isso é muito legal. Estimula a pessoa também a viver e a sobreviver legal. Só que tem uma coisa aí que é muito complicada, né? Da pessoa dele que eu vi, que eu achei ali. Eu vi que ele é muito adepto do punitivismo, do maniqueísmo, dessa questão do militarismo napoleônico, que bandido bom é bandido morto, essas coisas do tipo. Eu até entendo que pelo bairro de onde ele nasceu aqui é uma situação meio complicada, né? Porque eu tive uma situação de uma pessoa desse bairro também que morreu de um jeito muito estranho. Não é estranho, né? Pediu pra isso, né? Porque às vezes eu boto na cabeça assim. Não é que as pessoas têm algum problema com elas mesmas, entendeu? Às vezes tem uma ferida tão grande que às vezes prefere jogar até aquelas pessoas que, assim, que às vezes acha estranho. Uma pessoa que ajuda ali e quer botar na cabeça dessa pessoa que eu tenho que ferrá-la também. Ela tô ferrada, eu vou ferrá-la também. É nesse tipo assim, entendeu? As pessoas desse bairro aí. Não são todas elas que são desse jeito, mas infelizmente as pessoas que não é levado ao esquecimento, elas ficam nesse tipo de situação na vida, né? Como se fosse uma certa, digamos assim, dizer uma ironia da pessoa, né? Eu sofro, eu vou ter que sofrer também, faz besteira, coisa assim. Aí já teve situações também da minha própria família que não tenho um primo, né? Uma coisa assim do tipo. É uma pessoa assim que me desdenhou bastante, falou muita besteira. Disse pra mim que... Falou, até me desejou a morte também. Isso é uma das coisas assim que... É porque a pessoa deve estar muito no fundo do poço pensando desse jeito. Mas não é questão de... Por isso que eu falo que às vezes isso aí não tem questão de posicionamento social, né? Eu
Eu acho que é do próprio caráter, da índole da pessoa, né? Porque eu acho que essas pessoas que não renascerem de novo, eles têm que vir com um aplicativo chamado caráter também, porque é muito complicado, né? A gente receber esse monte de coisa, mas é que eu tô te dizendo, não é que essa pessoa é coitadinha. Aí que eu olho e presto atenção em certos detalhes, eu vejo o seguinte, eu vejo o quanto, talvez esse espelho da vida que me mostrou isso aí, ver o quanto talvez numa possível existência minha, né, algum momento de alguma existência minha que eu tive, né, o quanto eu fui arrogante. Agora a gente não tem que ficar olhando pro nódulo, a gente não tem que ficar olhando pro passado e dizer que ele é responsável. A gente precisa entender que assim, as pessoas hoje em dia, do século XX para cá, foi criado de uma maneira detestável. Hoje em dia está muito pior, porque hoje em dia a pessoa nem a modéstia de uma gentileza tem mais. Hoje mesmo eu fui ao supermercado. No supermercado, as pessoas assim, outro vira a cara, tem de mal, porque essa semana aconteceu coisa extraordinária comigo, porque teve um fiscal babaca de ônibus aí que estava pegando meu pé lá no começo. Hoje ele se deu mal comigo, porque na hora que ele ia alcançar o ônibus, porque eu tinha entrado na porta traseira, ele tomou um tropicão, caiu no chão, muitas pessoas ali em volta dele e tal, né? Eu sei que tinha bebido um pouquinho também. Você vê como é que é a hipocrisia das pessoas, essa questão do certo e errado da vida, né? Então, eu não boto muito, digamos assim, essa fé nessa questão do certo e errado às vezes, né? Porque a vida, você comete tantas coisas, tanto boas quanto ruins, quanto assim, quanto assado. A questão não é o certo e errado, é o aprender com isso. A gente entender, né, que a felicidade apesar de, né, eu realmente, quando eu boto na minha cabeça que eu preciso determinar alguma coisa boa, né, embora fuja um pouco da minha, digamos assim, às vezes da minha memória, mas é assim, eu procuro usar aqueles momentos ali como um bálsamo para mim, para poder dar uma transformada, né? A minha dificuldade como mulher trans aqui em Petrópolis é a questão assim, por exemplo, eu tô aqui morando nesse apartamento aqui tal, um bairro bem luxuoso, legal, não sabia que era assim. Eu tinha só as minhas, digamos assim, suspeitas, né? Mas eu nunca tinha morado nessa parte aqui do bairro onde eu nasci. Só que o problema das pessoas aqui no geral de Petrópolis é que elas olham assim pra gente como se a gente fosse o demônio da Tasmânia, né? Só falando desse jeito, né? Por que eu tô dizendo isso? É uma situação que você vai, a pessoa insinuadamente diz que vai fazer e não vai fazer. Mas a gente sabe muito bem por quê, que essas pessoas têm uma coisa calcada numa situação de que assim, diga com quem tu andas que eu te direi quem és, mas tudo é um negócio, a gente tem que entender, né? Teve um cara que, da última vez que foi fazer isso, que alugou uma casa e se deu mal. Ele perdeu o filho de uma maneira misteriosa, dizia que me odiava o resto da minha vida por eu não estar seguindo um caminho que era o dele. E as pessoas dizem que não tem teocracia, né? E tem sim, né? Só que na maioria das vezes, falando para vocês de uma modesta parte aqui, o espelho não é para ser quebrado, é para ser polido, já falei. As pessoas têm que entender o quanto certas coisas aparecem na vida delas, elas entenderem o quanto elas precisam resolver esse espelho polindo e não quebrando ele. É muito difícil encaixar isso para uma pessoa assim que é meio hábil, que é leiga, que é assim. Mas infelizmente inventaram uma porra chamada sociedade, né? Que as pessoas são calcadas numa crença, calcada numa situação de que existe uma casta bonita para se viver e que é assim que tem que ser qualificada as pessoas como superiores e inferiores, né? Mas eu não caio muito nessa não, porque para mim eu vejo o sucesso na vida sem ver margem. Por que eu vejo isso? Porque são situações, gente,
que quando você tem um coração modesto e que você ainda se promova com elegância em todos os mediantes os lugares, eu só boto uma coisa na cabeça. Eu tenho uns problemas sim, eu procuro não falar tanto com as pessoas tantos problemas. Eu tô aqui desabafando, mas não significa que eu tenha aqui um posicionamento de choro. É só um estímulo para vocês aí entender que quando se existe uma possibilidade de que nesses determinados momentos que você se sinta desesperado, que você tenha esperança, nem que seja dois, três, quatro, cinco momentos e tá bom. Assim como às vezes as pessoas estão te prestigiando numa festa, igual já aconteceu comigo, eu via sempre um pouquinho de melancolia nos meus olhos, porque na maioria das vezes eu pensava assim, não era daquele jeito que eu queria, não é aquela situação de que o outro está feliz e eu tô feliz, que eu, quando tem uma festa, acho que todos têm que estar no mesmo diapasão, todo mundo feliz. Agora você faz uma festa para outros ficarem te observando, outros ficarem te puxando o saco, outro também tá feliz, quer ir para casa rápido, já aconteceu isso muito. E é assim, né? O problema não é nosso, o problema é das próprias pessoas, né? Então não é questão de não estar ali, é porque às vezes não tem lugar onde ficar. A gente precisa, nesse ponto, ao invés de criar política de inimigo, a gente tentar transformar o próprio lugar e a pessoa. É o que eu estou tentando fazer aqui onde eu estou. Entendeu? Eu, pelo menos, eu estou conseguindo com todo o meu comportamento como um ser humano, digamos, digno de se estar mediante a todos os tipos de aprovações. Que eu digo aprovações assim, são testes, são limitações nossas de todos os dias. Eu tá ali com o coração ali, eu realmente eu não sei nem como, eu vou falar até abertamente com vocês. Eu consegui conquistar o coração de três mulheres que eram até bolsonaristas aí, sabe? Mas eu não fiquei naquela situação impregnada dessa questão do nome, o LGBT, ou coisa do tipo, ou esquerdo, ou coisa assim, para se provocar as pessoas. Eu falei assim, eu só tô aqui para ser feliz, assim como vocês, e a única coisa que eu digo é que tudo tem jeito, a transformação não é uma questão de corpo, não é uma questão de eu estar aqui com vocês. Eu falei assim, é como a gente olha a vida e a gente tá todos os dias juntos e falando dos nossos próprios problemas. Eu nunca fui uma pessoa de que eu coloquei o pessimismo na frente dessas pessoas, eu coloquei um otimismo assim, porque é um estímulo que se faz com que as coisas, mediante essa nossa sociedade podre que a gente tem aí, que coloca as pessoas nesse ritmo competitivo e agressivo, né? E na maioria das vezes, se você prestar atenção muito bem, é uma volta que as pessoas não estão reconhecendo esse estado de vida que eu tenho. Essa questão que eu digo estado de vida não é questão de uma condição melhor, é uma condição assim de estado de compreensão, né? De compreender como é que o ser humano em si tem que realmente assim se olhar e se prestar atenção que a solução está dentro dela, mas também está na questão de que ela se transforma a si mesma, ela transforma os outros também. Acho que isso pra mim que é o lema do transgênero, sabe? É o lema de todas as pessoas, mulheres trans, homens trans, é assim. Uma vez eu conversei com um homem trans sobre a respeito de uma situação de problemas, né? E a pessoa parecia que estava fazendo um concurso de desgraça comigo. E eu botei na minha consciência dois valores. Falei assim, primeiramente, resolver o passado. O segundo valor é tentar resgatar as pessoas que tinham um sentimento que era equivalente ao meu, que ainda não se entendia como o que era, não compreendia a situação de que se olhasse assim em vida, né? E cada dia é um dia de conserto, não é do dia para a noite, é gradual. Só que essa pessoa foi tão arrogante, eu vou falar até o nome dela aqui, é um tal de Léo Bauer.
sabe? Eu tava olhando, mas eu tava sentindo muita pena quando ele tava falando comigo sobre a questão da vivência dessa pessoa, dele, né, no caso. Eu entendi uma coisinha, né, que essas pessoas seguem uma agenda de raiva, né? Fala tanto do outro, mas também segue assim. Um revanchismo, não pode ficar assim, aquela coisa do tipo, né? Mas fizeram uma pergunta, ele foi ele que fez, eu respondi. Eu falei com ele, eu falei assim, meu objetivo é resolver meu passado, meu bem. E o que é resolver esse passado? Polir esse espelho. A gente não pode ter raiva dele, por mais que esteja feio ali, tu quebrando vai ficar mais feio ainda. É assim que eu falei. Não sei se a pessoa entendeu, se ela encarou como hipocrisia, coisa e tal. Mas na maioria das vezes, eu não estou falando todo mundo não, tá? São poucas pessoas que são assim, do meio LGBT. Que a maioria é lésbica que pensa desse jeito que eu vou falar agora. A maioria ali não resolveu o passado delas. Não resolveu. Porque teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que eu cresci e que se tornou pastor, né? Ele falou umas coisas assim, claro, a gente sabe muito bem a agenda dessa turma, né? E ele falou comigo, né? Na real, disse para mim de uma maneira muito incisiva, ele disse que era para eu parar com essa questão de movimento transgênero na minha vida, que eu tinha que me vestir à noite. E falou até de um jeito grosseiro. Falou pra mim que se eu quisesse me prostituir à noite, que eu podia fazer show, essas coisas e tal, mas pra mim não andar assim durante o dia. Aí ele foi falando as celeumas comigo, né? Dizendo que todas as pessoas gays e trans ou coisa do tipo dizia que o problema delas é porque não teve um pai presente. Isso é coisa que não tem nada a ver. A primeira trans não é porque ela se matou, ela tinha um pai presente, é porque ela se matou, né? Não tem nada a ver. Aí a parte da lésbica e do homem trans é que eu fiquei me espantado com o que ele falou. Ele disse que na maioria das vezes ou porque tinha pai repressor em casa, conservador, ou talvez até bêbado. E que queria adquirir força para ser um homem que ia bater, que por isso que tinha aquele comportamento não tão feminino, mas aquele comportamento mais masculino e feminino assim do tipo, né? É por isso que eu digo, tem algumas coisas que as pessoas falam assim comigo, né? E perguntam porquê de muita coisa, né? Eu falei assim, eu sempre fui desse jeito. Só que a situação que me favoreceu assim foi a questão da minha maturidade que fez me abrir. Porque eu parei de agradar as pessoas, principalmente aquelas que não iam com a minha cara. E queriam calcar a minha vida num pensamento que elas tinham diante da vida delas, né? E conceito delas e não os meus, né? Sistemicamente não os meus. Então, quando ele falou essas coisas, dizendo que tinha esse pensamento científico, igual ele falou, né? Que era baseado em cientista, que não sei o que. Eu falei assim com ele, posso te falar uma coisa? Eu aprendi, você é cristão, eu falei assim com ele. Pois é, eu sou budista. Eu nem tinha falado isso com ele. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, mas como assim? Deixa eu te falar uma coisa. Meu reverendo monge disse pra mim que a gente tem que respeitar a natureza das pessoas, seja ela do jeito que você acha ruim ou seja do tipo. Por quê? Buda Sakyamuni tinha um discípulo chamado Angulimon, o nome dele. Era um assassino. Ele tinha matado várias pessoas e a marca dele eram os dedos que ele tinha como uma corrente. Aí o que aconteceu? Ele estava atravessando a floresta, disse para ele parar, que ele ia matá-lo. Aí ele conversou com ele e falou assim, eu parei, tô parado aqui. Aí disse, naquela situação, né? E falou com ele que ele poderia mudar de vida, transformar, porque foram coisas que colocaram na cabeça dele. Aquela coisa assim, que ele tinha que experimentar esse lado dele de... E ele falou que estava sentindo muita paz
nessa questão dele ter atravessando a floresta e ter ele, que gostaria de ter ele como um amigo e até como um discípulo, até não como discípulo, ele veio depois. Aí veio os reis lá comentar, falar que ele estava ali, dizer assim, mas você colocou esse cara aqui, ele é um assassino, coisa e tal. Ele falou assim, respeite a natureza das pessoas, elas podem mudar. Aí o que isso quer dizer? Falando para vocês aqui, modesta parte. O que está acontecendo de errado hoje? As pessoas, tanto do lado progressista quanto do lado mais, digamos assim, conservador da coisa, elas estão assim apontando o dedo. Isso é uma coisa que não é assim que vai se resolver uma coisa. A gente tem que botar e respeitar as pessoas. Respeitar da maneira que se talvez ela se entendesse como uma situação de vida e que... Vamos botar um exemplo aqui que eu acho que vai doer um pouco um lado aqui. Vamos pegar assim, pessoas como Bolsonaro, como Trump, coisa do tipo, a gente sabe muito bem que eles já estão condenados a uma existência que não vai ser muito boa. Se eles buscarem tentar transformar agora, também vai ser tarde demais. Mas no caso deles, eu não estou dizendo que eles estão descartáveis para uma possível iluminação, não. Entendeu? Seria até um lado bom desse mundo, né? Que talvez assim traria um pouco. Porque como a gente vive uns dias de, por exemplo, o que é exatamente, falando para vocês, o que significa a lei para vocês? Lei a mão pesada, lei é o porrete, lei aquela coisa? Não, isso para mim é punitivismo. Lei para mim é equilíbrio. Eu penso assim, né? A gente busca esse equilíbrio até através dessa situação que eles estão causando. Não é questão de estar certo ou errado, mas é assim, como questão de aprendizado que estão testando a fé um pouco das pessoas que ainda não têm esse discernimento e tal. A gente vê o comportamento delas, mas ao mesmo tempo a gente não enxerga a pessoa dela, do porquê que está vindo isso, o que aconteceu com aquilo, o que está vendo com o mundo, coisa do tipo assim. Agora eu acho engraçado, né? Chegam pessoas assim como minha tia assim, da minha família falando que o mundo não tá louco. Só se ela vive numa bolha ou num casulo de ilusões, né? De uma situação assim que talvez ela não tenha enxergado, que as pessoas regrediram um pouquinho, até para se voltar a um ponto de origem para que elas talvez se considerassem pessoas de raciocínio. Mas infelizmente foi aquilo que eu falei, o Brasil é um país calcado em crença, né? Não é um país assim que eu possa chegar para vocês e falar que é um país muito saudável mentalmente se viver, né? Tanto é que estão tentando resolver isso com terapia, com um monte de coisa. A indústria farmacêutica deitando e rolando em cima dessas pessoas, mas enfim. Rivotril está sendo o medicamento mais vendido no mundo aqui no Brasil, né? Não tem que se pensar um pouco nisso. A gente se olhar e ter um pouco de temência, entender que o problema não é psicológico em si, mas é uma questão de a criação da pessoa, né? Eu acho que eu não boto nem como psicologia, eu coloco até como no caso, terapia comportamental. E o que essa terapia comportamental diz? É como se você tivesse um consultor para a vida, né? Eu, na maioria das vezes, quando eu ia me consultar lá embaixo no IED, eu fazia exatamente esse diapasão com a tal psiquiatra lá que eles me empunhavam lá como uma questão da minha transição. Aí o que acontece, gente, falando aqui pra vocês? A pessoa sempre faz aquela pergunta idiota. Você tá com depressão, coisa do tipo? Eu falei assim com ela, não sei nem o que é isso. Aí, como assim tu não sabe o que é isso? Eu falei, o que é? Eu falei, aquele dinheiro, eu não perdi a minha consciência. Eu tenho objetivos na vida, eu tenho situações que eu busco a felicidade sempre. Eu não tenho uma coisa comigo que quando aparecem picos de problemas que eu me deprecio. Eu posso até me sentir chateado, desabafar com algumas pessoas, mas significa que eu tenha um desespero profundo
e que vai acontecer o pior e determina o pior. Não é. A gente tem que botar que karma é uma coisa mutável, não é coisa determinada, assim. Tem casos que sim, tem casos que não, mas tem coisas que realmente eu me apresento, né? Eu aceito os desafios. E nesses desafios que a gente aceita, né? Por tá passando aqui como uma pessoa que tá realmente vivendo, né? Porque aqui a gente não tá a passeio. Eu sei pelas minhas experiências, minhas dores, meus momentos que eu tô sozinho e não solitário, né? Porque tem essa diferença também, né? Da pessoa se sentir sozinha e se sentir solitária. Às vezes eu não vou mentir que eu me sinto solitário às vezes, né? Num mundo como esse que todo mundo tá dando diapasão pros idiotas, mas não tá fazendo dicotomia assim nessa questão de que eu e o universo, mas é assim, estão fazendo dicotomia entre as próprias pessoas. Eu não consigo ter esse sentimento de alguma raiva assim que a pessoa tem, mas ela quer que eu caia num sentimento desses, né? E acha que esse tipo de convivência social tem que ser a moral e a verdadeira, né? Por isso que às vezes o solitário, né, se sente numa situação de que em toda a sua redenção social ele se sinta talvez mais à vontade, igual no meu caso que eu fui casado. Às vezes se sentir melhor dormir numa cama de casal sozinho, fazer comida, às vezes sobra alguma coisa ficar sozinho, curtir a casa, curtir uma música sozinho, sem ninguém dando opinião, coisa do tipo, né? Esse lado egoísta até é bom, não vou mentir, é saudável, gostoso. Mas chega aqui preso. Quando chega todos os dias você não ter uma pessoa para tu conversar, uma pessoa para tu se sentir muito bem, né? Você tá se olhando no espelho todos os dias, não tem alguém para te elogiar. Isso causa uma certa solidão às vezes, sabe? É igual eu tô aqui, claro, eu tenho minha companhia lá em cima e tudo mais. Minha casa aqui tem cima e embaixo, é pequena, mas eu realmente gosto muito dessa paz que eu tenho aqui, onde eu estou. Mas tem horas que, por eu ter sido criada com uma casa grande, né, eu sinto aquela falta de aquelas festas, né, que tinha que vinha todo mundo. Às vezes até rolava alguma, digamos assim, desta parte, algumas coisas gostosas no banheiro entre eu e a pessoa, aquela coisa e tal, né? Às vezes eu não vou mentir que eu sinto saudade daquilo. Mas, é assim, o momento foi feito para ser aproveitado. A gente na casa da saúde, a gente precisa entender que a gente precisa valorizar isso sim, mas tem coisas que realmente como pessoas a gente tem que usar a nossa sabedoria para viver, né? Que embora você tenha estado sozinho, você tem a sua sabedoria para viver bem e melhor. Significa que você esteja perdida ou esteja perdido, né? Eu acho que, para mim, loucura é viver sozinho numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu realmente não conseguiria. Eu acho que eu não tenho nem malícia para viver nessas cidades assim de metrópole e lidar com tantas pessoas assim, a gente ter uma situação de diálogo. Assim, a cidade aqui é pequena, é chata, as pessoas são restritivas, sim. Mas em compensação acontece uma coisa, você pode ir caminhando até tal lugar e coisa e tal. Agora essas cidades aí foi o que hoje eu estava até comentando com a minha mãe. Eu até falei com ela assim, não é que eu não goste de São Paulo, é porque assim, é uma cidade grande, acontece qualquer coisa, como é que eu vou andando, pegar um táxi, coisa do tipo, essas cidades tem que ter carro, tem que ter moto, tem que ter alguma coisa, assim, que é tudo longe, né? E eu vejo Petrópolis aqui, um monte de gente com carro, com todo respeito, né? Mas
Teve uma vez que eu morei numa casa, claro, o cara tinha esse nível de vida, né? Podia compartilhar isso com várias pessoas, até o irmão dele. Era assim um juiz de paz, né? Advogado. A distância entre a mercearia que tinha perto da minha casa até a casa dele era mais ou menos um quilômetro e meio, digamos assim. Ele tinha pachorra de pegar o carro dele, esse comportamento, sei lá, que as pessoas têm de olhar assim, né? Pessoas já com idade. Ele pegar o carro dele e até essa mercearia e voltar, né? Porque tinha como gastar, né? Aquela coisa do tipo, né? Não estou olhando a fortuna do vizinho, tá, amigos? Não estou falando nesse ponto, só estou dizendo o lado comportamental da pessoa. Porque às vezes, olhando para situações assim que a gente vê o mundo, né? A gente presta atenção em algumas pessoas que nascem em berço de ouro, né? E também se dão valor, né? Do quanto os instrumentos que elas poderiam ter e têm para transformar a vida das pessoas. Eu acho uma coisa tão bonita, sabe? A gente compartilhar o que é nosso com as pessoas, né? Não precisa ser modestamente rica dentro de uma sociedade. Eu acho que a pessoa pode ser assim em termos de compartilhar uma sabedoria, uma experiência, ou pessoas que realmente assim tenham, digamos assim, um modesto sucesso momentâneo, né? E compartilhar isso com a gente todos os dias, né? Falar que todas as experiências são boas, ao mesmo tempo não são boas. E dizer como se administra esse tipo de situação. Acho que seria uma coisa muito interessante essas pessoas compartilharem isso com a gente, ou pelo menos eu conheci o deputado Lindenberg, né? Conheci também, agora eu estou conhecendo a Bianca, uma pessoa maravilhosa aí. É uma pessoa assim que eu estou tendo até uma certa devoção de respeito até, por ela também ter falado comigo que abraçou um lado da minha filosofia também, um pouquinho, e entender um pouco que a sabedoria não vem daquela questão de inteligência, mas sim de como lidar com as questões da vida, a gente prestar atenção de que a felicidade é o que todos os seres humanos buscam, né? E não o contrário, né? Acho que essa questão do lutar e vencer é o que está atrapalhando as pessoas aí. E a gente essencialmente não está se posicionando de uma forma que, por exemplo, eu, na maioria das vezes quando eu falo que eu gosto de conversar com uma pessoa, eu gosto quando tem troca de ideias. E o que significa isso? É que quando realmente ela falam coisas da qual eu nunca pensei. E que a gente absorva isso, né? E da maioria das vezes o que a gente tem de conhecimento, nem que seja fraquinho ou muito, a gente compartilhar esse tipo de coisa com as pessoas. Mas infelizmente você vê até gente aí, uma vez que foi desagradabilíssima, uma vez que eu conversei com um engenheiro, né? E ele dizendo que a casa que eu fiz não sei o que isso, que aquilo. Mas ele falou de uma maneira tão, digamos assim, imperialista ou narcisista, né? Imperativo, desculpa, né? E que é como se ele desse a impressão de que era o melhor da área, né? Só que é aquele tipo de situação. O que isso quer dizer? É que muitas das vezes que as pessoas têm esse tipo de consciência, pensamento, elas não olham exatamente o que esse talento que elas têm poderia se promover no sentido de ensinar as outras pessoas, né? Esse conhecimento, assim, tudo mais. Eu, pelo menos, quando eu fui, no caso assim, professora de dojo mesmo, né? Eu sempre ensinava meus alunos assim, era uma coisa muito impressionante, que eles aprendiam rápido, né? Era aquela questão assim que eu digo para vocês, que todos vocês são donos dos seus próprios destinos. Não tem nada pré-determinado, não tem nada alcançado. Acho que cada dia, gradualmente, vocês vão entender até quando chegar o fim da existência de vocês em alguma coisa assim.
tem ponto, tem checkpoints, a vida. Esses checkpoints aqui fazem com que a gente comece a entender que a gente alcançou um nível e tal, mas não quer dizer que quando a gente não se percebe esses pontos, não significa que a gente se perdeu, é porque a gente está olhando a vida de um outro jeito, mas não significa que a gente retorne como algo castigador, né? Aquela coisa assim, grande maléfico, grande benéfico, essas coisas, é tudo besteira que as pessoas falam. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, que a situação de bem ou mal é uma coisa a de se administrar. Como, por exemplo, você botar aqui uma situação de que você foi muito bom para o seu filho em certos momentos da sua vida, mas você como pai ou você como mãe não deu a diretriz para ele seguir aquela questão da sua própria motivação de vida, o que ela desejava para si. Você tinha que dar as instruções necessárias, não para que ela fosse uma pessoa que tivesse que seguir o caminho da consciência do que o pai ou a mãe falam, mas sim aquela consciência de que o pai, tá aqui, o seu caminho é esse, nós percebemos que é isso. Vamos sim, tipo, vou botar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Quem? Os pais da Jessie, que era atrás do Chelsea, né? Eles foi um movimento muito bonito. Eu gostei do que o pai da Jessie falou. Eu prefiro você estar aí vivo, você tá do jeito que você quer. Eu sou um pai, falou assim pra ela, assim, nesse sentido, né? E disse que tem o maior orgulho do mundo de ter uma filha e que se eu fosse seguir o caminho que fosse o pensamento dele, que ela não estaria mais viva, que estaria morta, assim, olhando para uma lápide ali e chorar o resto da vida, né? Isso foi um pensamento muito bonito que ele teve, né? De respeitar a natureza das pessoas, né? Essa situação é muito boa quando a gente olha para essa realidade e que se pensasse assim, poxa, se 99,9% das pessoas do mundo tivesse uma consciência dessas, seria perfeito. Seria inabalável e indescritível. Pelo menos se isso tivesse acontecido comigo nos anos 80, eu acho que muitas das coisas que eu tomei até para si como uma certa revolta não teria sido tanto. Mas a sorte é que eu usei um pouco essa revolta também para música, né? Também eu usei a criatividade bastante assim nessa questão de que tinha as lutas marciais, que era coisa que eu era apaixonada, né? Assim, que tinha muito nos anos 90 aquela questão dos Street Fighters, aquela coisa de luta. E eu achava essa questão de modéstia de corpo, né? Principalmente natação, que eu adorava, né? Já gosto, mas parece que o corpo da gente fica sensível quando a gente ouve aquela coisa assim, você vai ter que entrar na piscina agora. Aí fala, a água tá tão fria, coisa e tal, mas a natação é um esporte que movimenta o corpo todo, né? Bom, para seguir um sonho a gente tem que realmente olhar para ele e apreciar ele, né? Se a gente vai fazer ele acontecer ou não, fica na nossa imaginação. E se a gente fizer acontecer, a gente quer administrar muito bem e dar valor. É assim que eu penso aqui, falando para vocês aqui. Bom, turma, eu vou me recolher um pouquinho, descansar um pouco. Hoje eu não fiz tanta coisa assim, mas eu resolvi falar mais um pouquinho, porque eu achei lindo essa questão dos atos sobre o nosso respeito essa semana, né? A gente lutando por sobrevivência até que enfim. Eu comecei a perceber que esse movimento do ato sobre a questão das mulheres trans, na questão da fase hormonal para a saúde, é uma coisa muito, mas muito importante. Embora eu também, já falando que a minha transição é bem tardia, eu ainda tenho muito que me aperfeiçoar ainda, vou falar para vocês, né? E não é uma situação assim que eu possa chegar para vocês
dizer que a gente vai ter uma geração consciente e bonita, mas ao mesmo tempo é bom estarmos unidas e juntas naquilo que somos melhores a todo tempo e a todo momento. E a gente perpetuar essa união, né? essa força, né? Que realmente nos impulsiona para o amanhã, né? Que tudo depende da gente. Eles usaram a gente como uma revolução colorida para ficar contra todos os movimentos que a gente está aí. Que a gente vê hoje que tem, sabe-se lá, seus problemas, é o único modelo que felizmente deu certo. Então, eu não... Realmente assim, porque a maioria das pessoas que não aceitam exatamente que estamos no mundo progressista, elas têm uma amargura muito grande com elas, né? São sentidas, amarguradas. Tem esse tal Kiron que a gente fala tanto, né? Que é a pessoa da cura ao mesmo tempo do ressentimento, né? Que pega que cura, mas ao mesmo tempo que pega e joga, digamos, a merda em cima da gente, né? Essas pessoas que têm essa ideia muito rasa de mundo, né? Que tem que estar tudo bonito, certinho. Eu sei que eu luto aqui em casa aqui para às vezes manter as coisas limpas, nunca fica, mas é assim, a gente tem que entender que a luta é diária, né? Pra gente se manter como pessoa, como ser humano, né? Eu tenho a minha missão aqui, como pessoa e como a minha obrigação. Enfim, tem pessoas que têm esse problema de que acha que tem que ser do jeito que ela pensa, fala, mas a gente que tem um raciocínio muito raso, pequeno, profundo, né, e tal, e que não dá valor nem o que ela é realmente na realidade, né? Tem a esquizofrenia com elas e não sabe lidar com isso de uma maneira que ela aceite, né? Então, ela sempre voltada para um sentimento de revanchismo ou controlada por remédios que abusam da sua mente, né? Seja quer botar um upgrade num motor que não tem que ser mexido daquele jeito que é. Bom, enfim. Turma, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo, né? Vou realmente fazer mais reflexões sobre o que foi essa semana, ou semaninha boa. Foi realmente bem interessante essa questão dos atos, né? Que a gente se perpetue continuando até um dia a gente colocar uma chefe de Estado lá dentro, né? De Brasília, nem que seja presidente da Câmara e tudo mais. Então, só ter uma maioria no Congresso que fosse transgênero, isso é muito bom, né? E eu tenho certeza que essa questão de teocracia ia desaparecer do mapa de uma vez por todas, né? Que a gente não pode ficar calcado num livro lá de eu falo 1400, né? Que seria exatamente o tempo que a gente evidenciaria hoje, né? Se tivesse aquela palhaçada toda que foi de 2018 até 2022, né? Mas, falando modesta parte para vocês, toda a nossa vida, toda a nossa existência, a gente precisa olhar para o espelho, né? E poli-lo sempre. Nunca autonegligenciar, como apontar o dedo e dizer, tô te odiando, tô não sei o quê. A gente tem todo o direito de sentir algum sentimento na hora, não que se perpetue. Mas não carregar isso para outro dia, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, a frase que eu sempre uso aqui é aquela frase, viva um novo dia. A gente deixar pra lá é muito difícil, né? Eu, por exemplo, semana passada, eu passei por um constrangimento e tal, né? Mas passou. E aí eu aprendi, né? Como a gente lida com esse tipo de coisa e as pessoas também, que não me deixa realmente me expressar de uma maneira segura ou insegura, mas o que importa é a gente estar vivendo e aprendendo, que é o mais importante. Obrigado a todos vocês e muito boa noite.